Oi pessoal, beleza? A gente vai ver agora aqui, então, como é que a gente faz os cálculos, né? Alguns cálculos da análise da estrutura horizontal da floresta, que a gente aprendeu em sala de aula a fazer ali à mão, mas agora a gente vai fazer aqui no Excel, né? Então, essa é a planilha que nós vamos usar para esse exemplo, né? Semelhante à planilha do exercício anterior. Então, a gente tem aqui parcela, subparcela, a gente tem o número da árvore, né, em cada uma dessas subparcelas, o nome vulgar e o DAP. Veja que a gente só tem um DAP dessa vez porque a análise da estrutura horizontal ela é num ponto do tempo, né? Então ela não é um intervalo. O que a gente vai então aprender a calcular aqui nessa videoaula? Então, como é que a gente faz o cálculo da seção transversal, que é o Gzinho, a gente viu isso de aula, depois o cálculo da área basal, ou seja, é o somatório das seções transversais por espécie, por hectare, né? A densidade de cada espécie, ou seja, o número de indivíduos por uma unidade de área, que aqui vai ser o hectare, a gente vai já falar mais sobre isso, e a frequência de cada espécie, né? O quanto dessas espécies tem indivíduos presentes em pelo menos algumas dessas parcelas. Se a gente filtrar aqui, a gente vai ver que nós temos apenas duas parcelas, né? 5 e 6. E cada uma dessas parcelas a gente tem aí tem 1 hectare. Logo, a gente vai ter 2 hectares no total, né? Então, tudo que a gente fizer aqui estará sendo feito para 2 hectares. É por isso que algumas vezes a gente vai fazer o cálculo dividindo por 2, por esse motivo. Beleza? Então, tá. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, seguindo essa sequência aqui, é o cálculo da seção transversal. Né? Como é que a gente faz? A gente está aqui, cria uma nova coluna aqui, Gzinho. Como que se faz isso? Né? Ele é igual a π. Aqui no Excel, π, você digita π normal, abre e fecha parênteses, você já tem o valor do π, dividido por 40 mil. 1, 2, 3. Por quê? Porque esse DAP está em centímetro, mas a gente quer o resultado da seção transversal em, em metros quadrados. Então, π, né, abre e fecha parênteses, dividido por 40 mil, vezes o DAP. Então, é só clicar aqui no DAP, ó, a linha da coluna ao lado, ao quadrado. Como é que é o quadrado aqui no Excel? Circunflexo 2. Então, você tem um quadrado. Então, vai dar esse número bem pequenininho aqui, ó. Né? Esse aqui é o cálculo da seção transversal, ou seja, para esse indivíduo aqui, a biurana vermelha, que é a árvore número 2, né, da subparcela 1 da parcela 5, e tem um DAP igual a 42 centímetros, o cálculo da seção transversal aqui, a sua seção transversal, o quanto ela ocupa de área em metros quadrados no solo, é em torno de 0,13 metros quadrados, né? E assim para cada uma dessas espécies. Isso aqui é o que a gente precisa nessa planilha principal para poder obter os outros cálculos. Mas no caso aqui, ó, você já tem essa parte resolvida, que é o cálculo da seção transversal. Okay? A gente vai agora aprender a calcular a área basal, mas para isso a gente precisa gerar uma tabela dinâmica. Então, clique em qualquer parte aqui da planilha, basta clicar em qualquer parte da planilha, inserir, e aí, tabela dinâmica. E ele já selecionou aqui, vamos criar essa nova planilha aqui, essa nova tabela dinâmica. Então, o que a gente vai precisar aqui? Tudo isso aqui, todo esse cálculo aqui, vai ser feito por espécie também, tá? Então, aqui é por indivíduo, né? Aqui é por indivíduo, desculpa. E aqui é por espécie. Isso aqui também é por espécie, por espécie. Então, o que a gente precisa aqui? Puxar as espécies, né? Aqui na tabela dinâmica. Deixa eu tirar essa fotinha daqui. Então, vou pegar a tabela dinâmica, ou pegar o nome da espécie, que é o nome vulgar, puxar para a linha. Ó, tô puxando aqui, ó, para a linha, certo? Uma vez que a gente puxou, a gente vai precisar agora obter, né, o resultado da área basal, que nada mais é do que a soma da seção transversal. Então, se eu puxar o Gzinho aqui para valores, ele já somou, inclusive eu já tenho um cálculo da área basal para Abacatirana aqui. Só que eu ainda estou com esse resultado para os 2 hectares. Estou com ele para os 2 hectares. Que não é o que eu quero aqui. Mas depois a gente vai avançar um pouco mais. Então, nesse primeiro momento, você só faz puxar a seção transversal para cá, que ele já vai estar somando. Outra coisa importante que a gente vai precisar lá na frente também para calcular a densidade é o número de indivíduos por espécie. Então, a gente pode puxar aqui também. Vamos puxar o DAP. Ele somou, né, mas não interessa somar, interessa contar. Então, vem aqui,
muda para configurações do campo de valor. Então, vou mandar contagem. Okay. E aí ele contou. Então, isso aqui é o que a gente precisa para seguir com os próximos cálculos ali. Tá bom? Então, você vai selecionar toda essa tabela, da tabela dinâmica. Como é que eu faço aqui? Eu seleciono tudo. Antes do total geral, eu faço Ctrl C, crio uma nova planilha aqui, ó, do ladinho. E aí eu colo como valores. Clico com direito e escolho essa opção aqui, que tem vários numerozinhos, né? É colar como valores. Então, o que eu tenho aqui? A espécie. Aqui eu tenho a soma da seção transversal, né? Vou deixar assim mesmo. E aqui eu tenho a contagem de DAP, ou o N, né? Digamos assim. Então, a gente aqui, o número de indivíduos por espécie. Mas vamos lá. O que a gente precisa responder? Então, a gente precisa aqui o cálculo da área basal. Como é que eu obtenho o cálculo da área basal? Vou chamar aqui de área basal. Área basal. Essa informação ela é dada em metro quadrado por hectare. Tá? Por hectare. Ficou um H aqui, né? Por hectare. Logo é igual. Vou aqui o zoom. Se possível, aumentar um pouquinho o zoom para melhorar para vocês. Aqui. Então a gente tem aqui a espécie, né? Nós temos espécie, soma da seção transversal, que é a soma de G, número de indivíduos, que é o N, e agora aqui o cálculo da área basal. Como é que eu obtenho? É igual, vou pegar a somatória da seção transversal para cada espécie, no caso dessa primeira linha aqui, ó, para o abacatirana, e dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque esse somatório de seção transversal aqui, esse área basal linha, digamos assim, ele está para os 2 hectares, mas a área basal ela é sempre por hectare. Então você pega a soma da seção transversal e divide pela quantidade de hectare que você tem. No caso, nós temos 2 hectares, que são 2 parcelas, né? Então, uma vez que é por isso que a gente pegou esse resultado e dividiu por 2. E aí, só clicar aqui no cantinho 2 vezes, ó, que ele já faz para tudo. Aqui é bom trabalhar com 4 casas após a vírgula, acho que é o suficiente, tá, gente? Beleza, densidade. É o número de indivíduos por uma unidade de área. A gente já tem o número de indivíduos aqui, ó, né, que é esse N. Então, vai ser igual. Escolhe o 3 aqui, que é o número de indivíduos para essa primeira espécie, e divide por 2. Por quê? Porque são 2 hectares. Então, você vai dividir aí de acordo com a quantidade de área que você tem. No caso aqui, a gente tem 2 hectares, então por isso esse resultado. Então, a gente já respondeu aqui seção transversal, né, que é o Gzinho lá, primeira linha lá, primeira tabela, desculpa. A área basal está aqui, esse AB2 aqui, né, AB, desculpa. E agora respondemos também a densidade de cada espécie. Falta agora a frequência de cada espécie. Para eu responder a frequência, eu preciso voltar lá na tabela dinâmica. Gente, desmarca tudo aqui, ó. Desmarca o G, desmarca o DAP. Tá? Você vai puxar parcela V para colunas aqui, ó. Né? E puxa o DAP para valores. E vamos mandar contar, em vez de somar ali. Configurações de campo de valor, contagem. Ok. Ó, interessante, então ele contou a quantidade de indivíduos por parcela, né? De cada espécie por parcela. Então, o abacatirana a gente sabe que tem 3. 2 na parcela 5 e 1 na parcela 6. Então, você seleciona aqui, ó, começando do 5 e 6 até na última espécie. Vou selecionar só essas duas colunas. Ctrl C. Vai lá naquela tabela que a gente está respondendo as coisas. Aqui. Cola como valor de novo. Ó. Então, aqui é a parcela 5. E aqui é a parcela 6. Parcela 6. E essa aqui é a quantidade de indivíduos por parcela que nós temos. Deixa eu puxar mais para cá de novo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a frequência. Então, aqui, ó, frequência.
frequência. Como que calcula? Por exemplo, aqui, ó, a espécie abacatirana, ela tem indivíduos na parcela 5 e indivíduos na parcela 6. Logo, ela tem 100% de frequência. Essa espécie aqui, ó, a buta, ela não tem indivíduos na parcela 5. Ela só tem um indivíduo na parcela 6. Deixa eu ver um outro exemplo interessante. Aqui, a copaíba, por exemplo. Ó, a copaíba não, coração de negro. Ela tem 38 indivíduos na parcela 5, ó, parcela 5, e nenhum indivíduo na parcela 6. Apesar de muitos indivíduos, ela tem apenas 50% de frequência, porque ela só está em uma das parcelas. É isso que a gente vai verificar aqui. Como é que a gente faz? É muito simples. Ó. Igual, conte num. Por que conte num, gente? Porque ele vai contar onde tem números aqui. Seleciona as duas colunas aqui, ó, no caso, em uma única linha. Divide por 2. Por que 2? Porque são duas parcelas, duas unidades amostrais. Se você estiver trabalhando com mais parcela, você vai dividir por um valor diferente. Vezes 100, porque a gente quer essa frequência em porcentagem. Então aqui, ó, 100%, né? Ó, vai dar sempre 100 ou 50. 50, 100, 50, 100. Se você estiver trabalhando com mais parcelas, não vai dar tão arredondado assim, né? Vai ser sempre 100 e 50. No nosso caso aqui, esse exemplo, porque só tem duas parcelas. Ou tá numa ou tá noutra. Se de repente não tiver nenhum, não era nem para estar aqui, essa espécie. Beleza, gente? Então é isso. E aí eu vou passar o trabalho para vocês analisarem dados semelhantes a esse aqui, ok?